Pode ficar à vontade, que eu estou seguro. Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos aqui, adorando, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E eu agradeço ao pastor César, e da honra de estar aqui, ministrando a palavra de Deus e cultuando a Deus com vocês. E ele falou assim que aqui é Zona Leste, mas eu cresci na Zona Leste também. Minha mãe mora até hoje ali no Elba, faz 51 anos que ela mora lá, não é? Então eu sei que é Zona Leste, que na Zona Leste tem muito corintiano. A Zona Leste, eu nem entendo como o cara mora na Zona Leste e torce para o São Paulo, eu não consigo entender, mas eu tolero, né? Mas é uma alegria estar com vocês, irmãos, e pela obra que vocês estão edificando aqui, por todas as lutas que vocês já passaram, pelos dias difíceis, mas vocês perseveraram. Vocês não jogaram a toalha, vocês não permitiram que as portas do inferno prevalecessem, e a igreja está aí de pé, para a glória de Deus. Eu fico feliz por isso, glória a Deus. E aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai edificar, ele vai avançar para a glória dele. Aleluia. Eu gostei aqui muito do louvor, ungido, cheio do Espírito, cheio de vida. As menininhas que cantam bem, hein? Cantam bem, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria ministrar a palavra de Deus com vocês, mas eu preciso saber o seguinte: se eu tenho 30 minutos, se eu tenho 40 minutos, ou se eu tenho 45 minutos. Porque eu preguei essa palavra hoje de manhã lá na igreja, e nós somos tão abençoados, que eu tenho certeza que se você tiver um pouco de paciência, aí você vai ser muito abençoado, vai ajudar você na sua caminhada cristã, na sua peregrinação espiritual. Se eu passo aqui, horas que acabou o culto aqui? Às 9? Não, das 9 eu não passo não. Das 9 eu não passo não é? E eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, eu tenho pregado lá na igreja sobre os personagens da superação. Pessoas que viveram tempos difíceis, como nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos complicados, mas pessoas que conseguiram superar esses tempos difíceis. E eu gostaria de compartilhar com você lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu não sei se vai projetar aqui ou não. Vocês projetam? Ruth, capítulo 1, verso 1. Eu queria falar sobre esta personagem, essa mulher chamada Ruth, como que ela enfrentou os dias difíceis, como ela enfrentou as dificuldades. E eu não sei se vai projetar. Vai projetar? Vai projetar. Isso vai me ajudar bastante. Se você quiser acompanhar aqui na tela, Ruth, capítulo 1. Se você quiser ir no seu celular também, eu queria ler do versículo 1 ao versículo 16. Amém? Vocês estão comigo aí ou não? Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, vocês sabem que quando o povo de Israel entrou em Canaã, quem governava Israel eram os juízes. E Ruth, ela viveu no tempo dos juízes. Houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Moabe hoje é do lado de Israel, é a Jordânia. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi. E o dos seus 2 filhos, Malom, que significa tristeza, e Quilion, que significa doença. Eles eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também, infelizmente, ambos, Malom, que significa tristeza, e Quilion, que significa doença. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltando-se dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o pão.
Por isso, saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Ou seja, eles estavam lá na Jordânia, em Moabe, e eles ouviram dizer que o Senhor estava abençoando a terra de Canaã, então elas voltaram. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide embora, que já sou muito velha, sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Como mulher chora, hein? E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Porém disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, esse versículo aqui eu coloquei no convite do meu casamento em 1986, lá na primeira Batista de Santo André, onde eu casei. Eu era líder dos jovens lá. E Rute disse assim: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão um pouquinho, diga assim: Espírito Santo, diga mais forte: Espírito Santo, nessa noite, ilumine o meu entendimento, aqueça o meu coração, eu quero ouvir a sua voz, porque eu quero cumprir o seu propósito em minha vida, em nome de Jesus, amém e aleluia. Glória a Deus, irmãos, pode sentar, aleluia. O tema do que eu quero falar hoje é sobre o Deus dos novos começos. O Deus dos novos começos. O nosso Deus é um Deus do recomeçar. O nosso Deus é um Deus do começar de novo. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, foi depois que Israel entrou em Canaã. Os irmãos sabem, Israel ficou durante 400 anos no Egito, peregrinou 40 anos pelo deserto, e eles entraram em Canaã. E quando eles entram em Canaã, através do comandante Josué, eles ali são governados por juízes. A Bíblia relata que houveram 16 juízes. Gideão, Sansão, Jefité, houveram 16 juízes. E nesse período que 16 juízes governaram, antes de começar a monarquia, que o primeiro rei foi Saul, houve tempos de prosperidade e tempos de decadência. Houveram tempos que o povo obedecia a Deus e vinha a abundância de Deus, vinha a prosperidade de Deus, mas quando eles desobedeciam a Deus, vinha um tempo de decadência, veio um tipo de fome, veio um tipo de escassez. E parece que as coisas se repetiam. Deus prosperava o povo, e o povo se esquecia de Deus, e vinha fome, vinha decadência, vinha escassez. Aí o povo lembrava de Deus, Deus levantava o juiz, eles prosperavam, vinha a decadência e vinha fome. Infelizmente, Ruth e Noemi principalmente, elas viveram uma época de fome, uma época difícil, como nós. Talvez você já fez essa pergunta: por que bem na minha geração veio esse Covid-19? Porque tanta gente viveu sem nenhuma peste, tanta gente viveu num tempo de prosperidade, e eu vivo bem no meio de uma pandemia. E realmente, às vezes nós passamos por momentos difíceis.
E é interessante que Noemi, o seu marido Elimeleque, quando houve fome em Israel, eles moravam lá em Israel, que era a Canaã de Deus, a terra prometida. Quando houve fome, eles foram para um lugar chamado Moabe, que hoje é a Jordânia, é o oeste do Rio Jordão. É interessante que Deus tinha amaldiçoado Moabe. Deus tinha dito o seguinte, porque Moabe não ajudou Israel quando eles estavam no deserto. Deus disse, maldito será Moabe. Maldito é quem morar em Moabe. E veja bem, Elimeleque, quando viu a fome lá na terra prometida, ele foi para onde? Para onde Deus, que era um lugar maldito. Por isso que a gente temos que tomar cuidado, porque eles foram para um lugar onde Deus disse que lá não seria um lugar de bênção. E aí o que acontece? Noemi, ela vai morar em Moabe, mora durante 10 anos, e lá morre o marido dela, Elimeleque. E aí ela fica viúva. E para piorar, porque desgraça pouco é bobagem às vezes, depois morrem os seus 2 filhos, Malom e o outro. Um significa doença e o outro significa tristeza. Olha só, já pensou se você chamasse doença ou tristeza? E aí, quando morreram os 2 filhos, aí Noemi, ela ficou assim, poxa, veja bem, já morreu o marido, já morreu os 2 filhos, quem será o próximo? Porque ela está num lugar que Deus disse que não seria abençoado. E o que acontece? Se você está comigo aí na Bíblia, em Juízes capítulo, em Ruth capítulo 1, o que acontece? Noemi, ela ouve dizer que lá sua terra de origem, Canaã, Deus voltou a prosperar. Deus voltou da abundância da terra, Deus voltou a abençoar o seu povo. Aí Noemi fala, é o seguinte, noras, eu vou voltar lá para a minha terra, porque lá é o lugar da bênção de Deus. E aí uma das noras fala, olha, Noemi, até eu gostaria muito de ir, mas eu vou ficar por aqui. E Ruth, que é o tema da mensagem de hoje, ela fala no versículo 16. Ruth, porém, respondeu, não insta comigo que te deixe, e que não te acompanhe, porque onde fores, ficarei eu, o teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! E agora, Noemi, ela volta lá para Canaã, a terra que ela não deveria ter saído, ela está com a sua nora Ruth. Agora eles estão na terra da abundância, na terra da prosperidade, da terra do pão. E aí, o que acontece? Lá em Ruth, se você puder colocar, capítulo 2, verso 1, Ruth, ela chega lá em Canaã, agora com a sua sogra, ela é uma moabita e ela tem que procurar trabalho. Ela tem que trabalhar. Porque na minha época, quando eu era mais velho, os jovens trabalhavam para os velhos. Mas hoje nós estamos numa geração que os velhos têm que se lascar pelos novos. Misericórdia. Porque antigamente os novos trabalhavam. Meu pai mesmo falava, eu criei 5 filhos, agora vocês têm que mandar bala, e vocês têm que sustentar a família. Agora tem uma geraçãozinha aí, que tem pai de 80, 90 anos, trabalhando, pai e mãe, para sustentar o carinha. Para o camarada ficar assistindo Netflix, para ele ter internet. E aí ele acorda meio-dia, o velho tem que ralar, aposentou, mas tem que trabalhar. Aleluia! E aí o que acontece? Ruth, ela está ali com a sua sogra Noemi, ela sai para trabalhar. Olha só, Ruth, capítulo 2, verso 1. Noemi, ela tinha um parente próximo, homem conhecido e rico, da família de Elimeleque. Ele se chamava Boaz. Certo dia, disse Ruth, verso 2, a Moabita Ruth, disse a Noemi, vou sair para trabalhar, vou apanhar espigas atrás do ceifeiro que me tratar bem. Noemi concordou e disse, vai minha filha.
Então Ruth agora está lá em Canaã, na terra prometida, está ali com a sua sogra, Noemi, e fala, olha, eu preciso ir à luta, eu preciso trabalhar, a gente precisa comer. E aí, talvez você não saiba, em Israel, na época, havia as lavouras, o mundo não era urbano como hoje, o mundo era um mundo rural. E na época, o que, que acontecia? Deus tinha criado uma lei que quando eles começavam a apanhar as espigas de milhos, o que caía, eles não podiam pegar, porque o que caía era dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então o cara começava a colher espigas, caía no chão, não pegue. O que cair é dos pobres, dos órfãos e da viúva. Foi uma lei que Deus criou lá para que todos tivessem o que comer. E aí Ruth, ela vai lá numa fazenda, e os caras começam a colher. Quando cai a espiga, Ruth fala, essa aí é minha. Eu sou viúva, isso aqui é minha, isso aqui é meu. Ele estava falando aqui, o César, que eu sou da Zona Leste, mas quando eu morava lá no Jardim Elba, eu tinha 12 anos, e eu era muito pobre, uma família muito pobre, morava lá. Meu pai dizia assim, você quer comer alguma fruta? Eu falei, quero. Ele falou, vai lá pegar fruta embaixo da banca. Ele falava isso. E às vezes eu ia lá na banca e dava uma encostadinha ali na fruta, deixava uma laranja, opa, esse espigo é minha. Eu não sei se alguém aqui já fez isso, mas eu já tive que passar por essa situação de pegar fruta embaixo da banca para poder participar de uma fruta. E aí Ruth agora, ela sai pegando ali as espigas, porque Deus abençoa quem trabalha. Ela sai para o trabalho e Deus abençoa. E é interessante, quando ela está pegando ali os milhos, ali as espigas que caíam, porque ela tinha um direito por ser viúva, ela encontra um cara chamado Boaz. Ela encontra um cara chamado Boaz. Diga comigo, Boaz. Ela encontra um cara chamado Boaz que vai mudar a vida dela para sempre. E vou deixar para você hoje, profeticamente, eu quero falar para você. Deus vai preparar Boazes para a sua vida. Porque um Boaz muda a nossa vida para sempre. Aleluia! E aí Ruth, ela tem um encontro com Boaz. Ela tem um encontro com Boaz, e se você colocar para mim aí, Ruth capítulo 2, verso 5. Aí, eu estou vendo que tem muitos solteiros aqui. Quantos solteiros nós temos aqui? Outra glória, levanta a mão aí, tem mais solteiro aí. Eu quero dar 5 passos que Boaz fez para você casar agora. Eu fiz isso aqui e deu certo. E para você que também já perdeu a esposa, faça isso que vai dar certo. 5 passos para você conquistar alguém, está aqui. A turma pergunta, pastor Silvio, como funciona a corte? Está aqui, ó. Olha só o que diz aqui, olha. Ruth capítulo 2, verso 5. Porque existem 5 fases para você conquistar alguém. E Boaz usou as 5 fases. Eu usei isso aqui. E casei com a moça mais bonita da igreja. Aleluia! Olha só. Boaz, Ruth está lá pegando as espigas. De repente aparece quem? Boaz. Boaz. E olha só o verso 5. Boaz perguntou ao jovem encarregado dos trabalhadores: de quem é essa moça? Você acha que ele perguntou por quê? Que ela era feia? Mais feia que o pecado? Não. Ele, quando viu Ruth, provavelmente ele falou: ulala. É uma moça de parar a rua, filho. Então, a primeira fase de você conquistar alguém está aqui na Bíblia. É a fase do deslumbramento. Você olha para aquela mina, você olha para aquele cara e fala: ulala, esse é o cara. Eu lembro quando eu vi a pastora Miriam no acampamento de jovens em Santo André. Eu liderava os jovens da primeira igreja batista na década de 80. E eu fiz um acampamento em Americana.
Quando eu vi aquela moça chegando, se ela já é bonita hoje, você imagine há 35 anos atrás. Quando eu vi aquela moça, eu falei, ula lá, deslumbramento. É minha, eu tomo posse, ninguém mexe, deslumbramento. O segundo passo da conquista aqui de Boaz é a pesquisa. Olha o verso 6 e 7, vê se está na Bíblia. 6 e 7. A Bíblia vai dizer assim, o encarregado lá da fazenda respondeu, ora, ela é a Moabita, a quem veio com Noemi de Moabe. Ela me pediu, permita-me recolher e juntar espigas atrás dos ceifeiros. Desde então, ela está aí, desde o cedo até agora, trabalhando quase sem descanso. Segunda coisa, no passo de você conquistar alguém, pesquisa antes para ver quem é. Você viu que Boabe falou, quem que é essa menina? Ficou deslumbrado porque tem mulher que é bonita, mas não é trabalhadeira, não é virtuosa, vai te dar uma canseira do caramba, gosta de gastar, mas não gosta de trabalhar. E aí, no caso de Boaz, ele quis saber quem que é essa moça, vou pesquisar, por isso, não casa com quem você não conhece. Esse negócio de casar com a internet não dá certo, cara. Quem casar, porque na internet, eu faço isso também, tem Photoshop, o cara parece bonito, a mina parece bonita, o nariz diminui, a boca diminui, fica lá, aí quando você vê o cara lá, não é nada daquilo. Pesquisou, então houve a pesquisa, e no caso de Boaz, ele pesquisou e falou, essa mulher é trabalhadeira. Essa mulher não é essas que chega meio-dia para comprar pão na padaria, não. Porque lá em Mauá, de vez eu encontro na padaria, a mulher chegando meio-dia, assim, tem pãozinho quente aí? Pãozinho quente meio-dia, filha. Terceira coisa que Boaz faz aqui, olha só o verso 8 e 9, se você puder colocar para nós o verso 8 e 9, Boaz disse a Ruth, terceiro passo, primeiro deslumbramento, segundo passo, pesquisa quem é, terceiro passo, trate com bondade. Olha só, verso 8 e 9, Boaz disse a Ruth, ouça minha filha, de agora em diante não vai colher em outro campo, fique aqui com as minhas jovens. Para que aqui você vai colher espigas em outro lugar? Fica aqui. Fica aqui, não precisa ir embora. Fica nessa igreja. Você é assembleana, mas fica aqui na Água Viva mesmo. Aqui é o lugar da bênção. O quarto passo está aí no verso 11 e 12. Boaz destaca as qualidades interiores. Deixa eu falar, você quer conquistar alguém? Começa a olhar o lado positivo da pessoa. Olha só o verso 11. Boaz respondeu, já me falaram a seu respeito, sobre que você tratou bem a sua sogra depois da morte do seu sogro, e que deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para morar no meio de desconhecidos. Quer dizer, Boaz ficou deslumbrado, Boaz pesquisou, Boaz tratou a mulher com bondade. E por último, estou te dando os passos da corte. Olha só o verso 14, filho, põe o verso 14. Ele convidou ela para o jantar. Mas não é para nós jantar no Burger King lá, quando é R$1 para comprar 10 lanches, não. Olha só, verso 14. Na hora de comer, verso 14, está aí? Na hora de comer, disse-lhe Boaz, na hora de comer, Boaz convidou-a, venha cá, como um pedaço de pão, mole no vinho. Ela se juntou aos trabalhadores de Boaz, passou o grão torrado para ela, ela comeu a porção e ainda sobrou. Você viu o passo da corte? Deslumbramento, pesquisa, viu? Agir com bondade, convida para o jantar e por último, dê presentes. Tem homens e tem mulheres que a linguagem de amor deles é presentes.
Você quer que mostre que me ama? Presentes. Olha só, o versículo 15 e 16, eu encerro essa parte. Quando ela se levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordem aos seus servos: deixa que ela ajunte onde ainda há bastante espiga no chão. Facilite o trabalho para ela. Aliás, deixe para trás algumas das boas espigas para ela juntar. Quero que dê a ela um tratamento especial. Estou te falando aqui, filho, você fica encalhado agora só se quiser. Está aqui na Bíblia. Como que Boaz, ele usou para conquistar. Estou falando, eu fiz isso na minha vida e deu certo. Eu tive que ir lá na Pizzaria Jó, em Santo André, um monte de vezes. Até hoje eu tenho que ir. Quando eu faço aniversário de casamento, minha mulher fala: foi lá na Pizza Joia que você me convenceu, você tem que ir lá agora. E a pizza lá não é 30 conto, não. Agora, o que acontece com Ruth? Fechamos a corte aí. Ela vai lá e chega em casa agora com um monte de sacola de presente. Chega com sacola do Boticário, chega com sacola da Zara, e chega lá na casa de Noemi, lá cheio de presentes. E Noemi fala: ei, minha filha, o que aconteceu, minha filha? Ela fala: o que aconteceu? Chega daquele filho seu chamado doença e tristeza. Agora eu encontrei o cara. Agora eu vou recomeçar. Agora eu vou viver para melhor. Porque o fim das coisas é melhor do que o seu início. Digam glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa aquela tristeza de Quilom para lá. Deixa aquela doença para lá. Agora eu encontrei. Aleluia. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. E aí, pulando, filho, me ajude. Ruth, capítulo 4, verso 13. Começa o casamento. Versículo 4, 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concedesse, e teve um filho. Talvez você não saiba, só para resumir essa história. Ruth casou com Boaz, ela era uma moabita, um povo não da aliança, e aí o que acontece? Ruth, está lá em Mateus capítulo 1, verso 5, Mateus capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz que Ruth entrou na genealogia de Jesus de Nazaré, ou seja, uma moabita que não tinha perspectiva de vida, uma moabita que não tinha muita esperança, uma moabita que catava os respigos do milho, agora ela entra na linhagem, na descendência de Jesus, a ponto de Mateus capítulo 1, verso 5, ali diz que e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé, verso seguinte, gerou a Davi, e de Davi veio a dinastia de Jesus de Nazaré. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Pastor Silvio, você contou toda essa história para quê? Eu contei toda essa história para você, para a gente tirar alguns princípios dessa história, e eu quero compartilhar 3 princípios com você. Quantos aí estão atentos aí? Dá um glória a Deus bem alto aí. Quero falar 3 coisas que podem mudar a sua vida dessa história. Primeira coisa, primeiro princípio que a gente tira dessa história: ajuste as suas lentes pela qual você olha para Deus. Ajuste as suas lentes pela qual você olha para Deus. E Noemi estava passando pelo momento de sofrimento, pelo momento de dor, por um momento de dificuldades, mas essa mulher, infelizmente, ela não teve uma visão certa de Deus. E muitas pessoas não recebem a bênção de Deus, não recebem o favor de Deus, não recebem a unção de Deus, porque tem uma visão errada, uma ótica errada. Elas têm uma lente que enxerga um Deus embaçado. E quando a gente lê a vida de Noemi, a gente percebe isso. Pastor, onde está isso? Olha só, Ruth capítulo 1, verso 13. Põe aí, filho. Ruth capítulo 1, verso 13. Olha só o que Noemi diz. Ruth 1, 13. Porque por vossa causa me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua ira. Olha o verso 20. Ela respondia: não me chamem de Noemi,
Noemi significa agradável. Mas me chamem de Mara, porque sou amargo. O Todo-Poderoso amargou a minha vida. Verso 21. Saí daqui cheia de vida, mas o Eterno me fez voltar sem nada, apenas com a roupa do corpo. Porque vocês me chamam de Noemi, o Eterno não o faria. O Todo-Poderoso acabou com a minha vida. Então deixa eu falar para você. Primeiro princípio, quantos aqui querem ser abençoados, dão glória a Deus. Primeiro princípio que Noemi, antes de voltar para a terra prometida, ela tinha uma ótica errada da pessoa de Deus. As pessoas têm uma imagem errada de quem é Deus. Noemi atribuiu toda a sua amargura, todo o seu fracasso, as mortes, ela atribui a quem? A Deus. A Deus. Então, Noemi vai dizer, olha, eu estou amarga. Quando ela volta de Moabe, lá da Jordânia, ela chega lá, as pessoas falam, Noemi. Ela fala, Noemi significa agradável. Ela diz, não me chame de Noemi. Não me chame de agradável. Me chame de Mara. Mara significa amarga. Mara significa uma mulher de amargura. O Todo-Poderoso, ele descarregou a sua ira. O Todo-Poderoso levou meu marido, o Todo-Poderoso levou meus filhos, e se eu não volto rápido, ele ia me levar também. Tem pessoas, meus irmãos, que elas têm uma ideia errada de Deus, por causa da sua tradição religiosa, por causa da sua formação religiosa, por causa da sua cultura religiosa, ela tem uma imagem negativa, uma imagem errônea da pessoa de Deus. Ela achava que as coisas que erraram na sua vida foi por culpa de Deus. E eu vou dizer para você, tem coisas que você está sofrendo, tem coisas que você está aí passando por momentos difíceis, mas nunca atribui a isso a Deus. Deus não é a fonte dos seus problemas, Deus é a fonte das suas soluções. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Agora, Noemi, ela tinha uma imagem completamente errada de Deus. Se você perguntasse, Noemi, quem é Deus para você? Ela ia falar, Deus é aquele que pesa a mão. Deus é aquele que quando você desobedece ele acaba com você. Ele acaba com a sua família. Ele acaba com o seu marido. Ele acaba com os seus filhos. Ele destrói você. Ele amarga a vida. Uma ideia errada de Deus. A gente lembra essa história e vê que Noemi tem uma visão completamente errada de Deus. E muitas pessoas não fluem, não recebem a bênção de Deus, não vivem uma vida abundante, não vivem o propósito de Deus. Por quê? Elas acham que o seu sofrimento, a sua tristeza, o seu fracasso, a sua origem é Deus. Deixa eu falar para você, não é Deus. Deus é o contrário. Deus é a fonte de toda dádiva. Todo dom perfeito vem do Senhor. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vier a ter, vem dele. Por isso, levanta sua mão e diga assim comigo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e tudo que eu vier a ter, vem do Senhor. O Senhor não é a fonte dos meus problemas. O Senhor é a fonte da minha solução. Por isso, você está com problema, não corra de Deus, corra para Deus. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Eu encontro muitas pessoas que estão fora das igrejas, fora do caminho do Senhor. Fiquei decepcionado com Deus, fiquei triste com Deus, porque Deus não fez isso. Fala, filho, Deus não é a fonte dos seus problemas. Talvez a fonte dos seus problemas sejam as suas escolhas. Talvez a fonte dos seus problemas seja o diabo. Talvez a fonte dos seus problemas são pessoas que detonaram você. Pessoas que vieram e trataram você de uma maneira errada. Agora, Deus não é a fonte dos seus problemas. Ponha isso na sua cabeça. Agora, Noemi, uma mulher de Deus, e você perguntava, Noemi, por que você sofreu tanto? É porque Deus descarregou a ira dele contra mim. Deus foi Velho Testamento contra mim. Deus usou a mão pesada contra mim. Deixa eu falar, se você não tiver uma ótica correta de Deus, você jamais vai ser abençoado por Deus. Por isso, quando você passar por muito sofrimento, por muita luta, muitos fracassos, não corra de Deus. Se aproxime dele. Venha na igreja.
vai na célula, louve a Deus, eu estou passando por esse momento, está difícil, mas eu vou continuar adorando a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! A segunda coisa que a gente aprende, obrigado pastor César por amarrar meu sapato, que se o cara com 62 anos ainda não aprendeu a amarrar o sapato, filho, não é agora que vai aprender. Segunda coisa, a primeira coisa que você aprende na história aqui, de Ruth, de Noemi, ajuste a sua lente da sua visão de Deus. Deus é a fonte da sua solução. Deus te abençoa. Deus vem com a dádiva sobre a sua vida. Ele não é a fonte da morte, Ele não é a fonte da doença, Ele não é a fonte da tristeza, Ele não é a fonte do sofrimento. Vivemos num mundo caído, vamos passar por tristeza, vamos passar por sofrimento, vamos passar por lutas, mas aprenda uma coisa, Deus não é a fonte. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Segunda coisa que eu quero dizer para você, a segunda lição, são 3 lições que a gente aprende dessa história. Segundo princípio, a bênção de Deus, presta atenção, na maior parte das vezes, tem a ver com o local e com a posição que Ele nos colocou. A bênção de Deus, na maior parte das vezes, tem a ver com o local e com a posição que Ele nos colocou. Muitas pessoas não são abençoadas, por quê? Porque a bênção de Deus, ela vem sobre o local certo, sobre a posição certa. E à medida que eu saio do local certo, eu não recebo a bênção. Eu posso ser um filho amado, eu posso ter uma ideia correta sobre Deus, mas se eu estiver fora do local e da posição, a bênção vem e eu não recebo. Por isso que você vê que tem pessoas que às vezes, elas recebem e outras não recebem. Pastor, onde está isso na Bíblia? Olha só. Ruth, capítulo 1, verso 5. Ruth, capítulo 1, verso 5. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Quem disse para ele ir viver na terra de Moabe, se era uma terra que Deus tinha amaldiçoado? E olha só, continuando. O homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus filhos Malom, que significa tristeza, e Quilion, doença. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu o marido Elimeleque. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles, que era proibido, casaram com as mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também o tristeza, o Malom, e o doença, o Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando uma pessoa não está na posição certa, filho, você pode ser filho de Deus, você pode ser filha de Deus, a bênção cai e você não recebe. A bênção vem numa posição, num lugar que Deus colocou você. E quando você não está lá, a bênção vem e você não recebe. Isso é importante que nós saibamos na nossa vida cristã. Por quê? Porque tem gente que não pode ser abençoado, não porque não é filho, não porque não é filha. Ele não é abençoado porque ele está no lugar errado, ele está na posição errada. Ele estava num lugar onde não tinha a bênção de Deus. Então, o que acontece nessas horas? Noemi, ela está fora. E aí morre quem? O marido. Morre quem? Os 2 filhos. E deixa eu falar para você. Hoje, viúva no Brasil, ainda tem viúvas que estão bem. Tem INSS. Tem viúva que tem grana. Eu vejo, às vezes, tem cara que casa com uma viúva só por causa da grana dela. Você nunca viu, não? Agora, naquela época, presta atenção, não tinha INSS, não tinha pensionista. Quando morria o marido da mulher e os filhos, ela estava totalmente desamparada. Ela corria risco de morrer. E olha só, morreu o marido e morreram os filhos. Qual que seria a próxima?
É ela, porque ela está no lugar errado, está lá na Jordânia, em Moabe, ela está lá no lugar que Deus falou que vai amaldiçoar, não tem a bênção de Deus, e muitas pessoas estão no lugar errado e não são abençoadas. E aí, o que acontece? Pessoas assim, elas têm um problema sério, porque elas estão no lugar errado. Presta atenção no que eu vou falar, filho. Você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Deus, eu estou no lugar certo. Eu estou aqui na hora certa. Eu estou aqui para receber a bênção certa. Você tem que saber sobre isso. Porque se você estiver na posição errada, não no lugar da bênção, você pode ser filha amada. Deus te ama e não vai mudar o amor dele por você. Mas você não receber a bênção. E depois as coisas não acontecem como você esperaria que acontecesse. Aí você vai falar, Deus descarregou a ira. Não é que Deus descarregou a ira. Deus falou, não vá para Moabe, eu amaldiçoei aquela terra. E ela foi para lá. Por isso, uma coisa importante para você descobrir o propósito de Deus na sua vida, procura descobrir onde Deus quer você. Ninguém diz amém, mas eu dou amém para vocês. Procura descobrir o lugar certo. Porque se você estiver no lugar errado, filho, você vai gemer. Você vai sofrer. Você vai amargurar. E depois você vai virar tipo um muçulmano. Vai falar que o castigo veio de Alá. Mas nós não servimos Alá. Nós servimos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um Deus abençoador. Não é o Deus que quando eu erro é paular lá da muleira. Por isso é importante isso. Importante isso. Eu poderia falar para vocês aqui trocentos exemplos, mas vou te dar mais um exemplo. De pessoas que estavam no lugar errado, que eram para ser abençoadas e não foram. Abra lá, Gênesis capítulo 12, verso 2. Esses meninos aí são rápidos. Eu gostei desses meninos do multimídia, porque tem igreja que os meninos são muito molengas. Tem igreja que os meninos é molenga. Eu até falo, não casa com esses caras. Esse cara é muito molenga, não casa com esses caras, não. Esse menino aqui é rápido. Gostei dos meninos, glória a Deus. Não me decepcione agora. Gênesis capítulo 12, olha só outro cara que Deus abençoou, mas por estar no lugar errado, na posição errada, não recebe a bênção de Deus. Gênesis 12. Deus diz para Abraão, você conhece bem essa história. Olha, Abraão, e será que quando... é Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei você famoso, o seu nome, e você será uma bênção. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você vai ter bênção para você, e quem ficar perto de você vai ser abençoado também. Aleluia, isso é demais, não é não? Eu sou abençoado, e quem ficar perto de mim vai ser abençoado. Isso é a vida abundante, você tem para você, e quem chegar perto vai ter também. Só que houve também uma fome lá na terra que Deus falou para Abraão. E o nosso problema é esse. Quando perde o emprego, quando perde uma fonte de renda, a primeira coisa que a gente pensa é, vou para tal lugar. Eu vou para tal lugar. Mas é da vontade de Deus que você vai para tal lugar? Tem gente que não liga para isso. E aí o que acontece? Olha só agora o verso 9. Verso 9, Gênesis 12, 9. Houve uma fome, houve o desemprego. Olha o verso 9. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção para o lado sul. Na minha tradução diz Negueb. Negueb é o sul de Israel, onde é o deserto de Israel. Ou seja, Abraão era para ficar na posição. Aqui está com fome, eu estou desempregado aqui não está tendo muita abundância. Mas é aqui você vai ser uma bênção. Aí houve o desemprego, a fome, um problema financeiro. Abraão foi parar, sabe aonde? No Egito. No Egito. Saiu fora da posição. Olha, a bênção está aqui. Mas ele saiu fora. E é interessante que no versículo 11, quando ele estava chegando no Egito, que no Egito não era o lugar de Abraão estar.
disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é formosa, bonita. Porque essa é uma visão, César, que Deus tem para o homem de Deus. Toda mulher de homem de Deus é formosa e bonita. Uma vez o irmão chegou para mim, pastor, mas a minha é feia pra caramba, porque você não está na visão. A minha é mais feia que o pecado. Falei que você está fora da visão. Irmãos, vou falar para você. Eu não conheço vocês bem aqui, mas lá em Mauá tem cada rapaz feio, que cada casa com cada menina bonita, que às vezes, dia do casamento, eu tenho vontade de falar para a noiva. Puxa, vai embora, tira o time, filha. Esse cara é muito feio. Eu tenho vontade dos caras, sai fora, menina bonita, né, formosa, e um cara que não tem nada, mas tudo bem. E aí, Abraão falou assim, olha só o verso 12, quando os egípcios, verso 12, a virem, ele está fora da posição, sim ou não? Eles virão e dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas te deixarão você viva. Olha só, Abraão, olha quando você está fora da posição, começa a fazer besteira. Olha o verso 13, Gênesis 12, 13. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Isso é homem. Porque quando você está fora da posição, você começa a ir para um abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma mentira chama outra mentira. E aí, você está fora do propósito de Deus. E Abraão, que era para ser uma grande bênção, está lá agora no Egito, mentindo. O pai da fé, o homem da fé, que era para se abençoar e abençoar outros, agora ele está o quê? Mentindo. Mentindo. Deixa eu falar para você. Nesse mundo, tem um lugar que é um lugar de bênção para você. Tem um lugar que vai vir a unção, a glória, a prosperidade, os relacionamentos. Mas se você sai dessa posição, você vai continuar sendo filha amada, e você não vai deixar de ser filho. Mas pode ser que a provisão não venha. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu já passei por essa experiência algumas vezes. Eu fui pastor em Mauá, nessa igreja Água Viva. Na época chamava Igreja Batista do Jardim Guapituba, depois mudou o nome. Eu fiquei lá de 90, eu era líder dos jovens em Santo André até 90. 91 me enviaram para Mauá. Para Mauá. Até alguns falaram assim, Silvio, quem está em Santo André, o fluxo é São Caetano, São Paulo, você está indo contrário. Falei, não, mas Deus falou para mim que era Mauá. Porque quem está em Santo André, filho, ele tem que ir para São Caetano. A próxima estação é Santo André, São Caetano. Mauá, depois só sobra Rio Grande da Serra, filho. E cada vez vai piorando. Quando eu cheguei na igreja, fiquei ali de 91 a 96. Eu era pastor auxiliar. E fui muito abençoado. Trabalhei com o pastor Jorge, que é o nosso pastor lá em Sorocaba. Vou estar pregando lá o mês que vem. Fui muito abençoado. Cresci, avancei. Mas em 96 houve uns problemas, não na igreja, eu tive uns problemas financeiros e eu fui convidado para ir para Caçapava. Caçapava, alguém conhece aqui Caçapava? É no Vale do Paraíba. Fui convidado lá porque a coisa ia ser bem melhor para mim. Só que Caçapava não era o lugar que Deus tinha para mim. Caçapava era Campina Verde que Ló viu quando ele estava com Abraão. É Campina Verde, mas não é um lugar que Deus tinha para mim. Cheguei lá em Caçapava, vou falar, fiquei 2 anos, de 96 a 98. Só cacei pava naquele lugar. Cacei fava. Sofrimento, luta. A minha vida, a pessoa perguntava, como é que está, pastor Silvio? Luta!
Aí o outro vinha perguntar, e o outro dia, como é que está hoje? Luta! Aí passava-se um mês, e aí, melhorou? Luta! Deixa eu falar para você, luta todos nós passamos, mas quando a sua vida vira uma luta, é porque você está fora da posição. Luta todos nós vamos passar, luta, uma hora ou outra, luta pequena, luta grande, mas quando é toda vez, luta! Foram 2 anos de luta. Sabe o que aconteceu? Cheguei para minha baixinha mulher e falei o seguinte, luta que a minha vida não pode ser assim não. Porque a turma fala, mas Jó não passou por luta? Passou. 9 meses. Você acha que a vida de Jó foi a vida inteira daquele jeito? 9 meses. Sua vida não pode ser internamente de luta. Se é luta, luta a gente passa. Mas se é anos de lutas, décadas de luta, filho, tem alguma coisa errada. Talvez você está fora da posição. Falei para minha mulher. Nós tínhamos 3 escolas lá, 3 escolas, ganhava dinheiro. Falei, só tem uma maneira da gente fluir de novo. Que eu aprendi com Abraão. Sabe qual é? Voltar da onde a gente saiu. Quando você toma uma decisão que dá tudo errado, não vai para outro lugar. Volte para aquele lugar onde você estava recebendo a bênção de Deus. Ah, não, eu estava em Mauá, eu estava aqui em Santo André, eu fui para Pindamonhangaba, depois eu fui para Quijingue. Não faz isso. Você estava fluindo e foi para outro lugar, não deu certo, faça que nem Abraão. Porque Abraão aqui está no Egito mentindo, causando um monte de rolo. Sabe o que ele faz? Ele volta para a terra que Deus falou, aqui você vai ser abençoado. Está com fome aqui, mas aqui é o lugar da sua bênção. Põe, filho, esse versículo, Salmo 92, verso 14. Eu quero que, se você não guardar muito dessa pregação, mas guarde esse versículo. Salmo 92, verso 14. Os justos florescerão como a palmeira. Não é como palmeiras, não. Os justos florescerão como a palmeira, que é uma outra tradução, não é? Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Aleluia! Na velhice darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Vai ser como Caleb. Eu estou aqui com 80 anos, filho. Mas o vigor, porque eu tenho um Hebron na minha vida, é como se eu tivesse 40. Aleluia. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem pessoas que elas estavam na posição, como eu, e aí elas saíram da posição, e agora aqui a coisa não flui, não acontece, problemaiada, passar luta todo mundo passa, mas não pode ser um viver de lutas, aí ela vai para um outro lugar, e aí ela vai ter o quê? Luta, você está entendendo? Luta! Luta! Tem pastor que é assim, toda vez que você encontra ele, como é que está, irmão? Luta! Filho, luta todo mundo tem, mas a vida não pode ser uma luta o tempo todo. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Eu mesmo, vou falar para você, não é para me aparecer não. Ó, eu estou em Mauá. Eu morava aqui na Zona Leste, Jardim Elba. Morei ali dos 11 anos até 27, casar. Fui para Santo André de novo. Depois de Santo André, fui para Mauá. E aí, como a gente cresceu no ministério, eu já fui convidado, pastor César, para ser pastor em Miami. Oh! Que não é pouca porcaria, não. Eu já fui convidado para ser pastor em Paris. Oh! Já fui convidado para ser pastor na Itália. Já fui convidado para ser pastor, filho, em lugar muito melhor que Mauá. Porque talvez não exista uma cidade mais feia que Mauá. Porque eu viajo muito por aí. E tem irmãos que falam assim, pastor, o senhor que viaja muito,
Me fala uma cidade boa para morar. Me fala um lugar bom, um IDH alto, cidade boa. Eu falo, a melhor cidade para morar não é que tenha um IDH alto, não é que tenha um bom sistema de educação e de lazer. A melhor cidade para morar é aquela que Deus plantou você, que te colocou ali, e ali você flui, ali você é abençoado, ali você tem a glória de Deus, você tem a unção de Deus, as coisas fluem. Aleluia! Aleluia! Então, o melhor lugar para morar, e tem gente que não pensa nisso. Tem gente que não pensa assim, porque ele acha que é o IDH, ele acha que é as questões materiais, mas você agora é um cidadão do céu, filho. Deus tem um lugar, Deus tem um território para você, e ali você flui. Eu tenho um pastor, amigo meu, de Bogotá, que ele tem uma igreja de milhares de membros, em Bogotá, na Colômbia. Milhares de membros. A igreja dele tem milhares, nós perto dele, nós somos desse tamanho. E aí, ele resolveu abrir uma igreja na Flórida. Não, porque a minha igreja está muito grande, vou abrir uma igreja na Flórida. Ele mudou para a Flórida. Miami Beach, Fort Lauderdale. Todo lugar bonito ali, todo lugar bonito. Chegou lá, a igrejinha dele não passou de 50 pessoas, ficou anos e anos. E eu perguntava para ele, e a igreja aí em Miami, como é que está? Luta! Por quê? Existe um lugar da bênção de Deus na sua vida. Quantos podem dar um glória a Deus? Eu tenho 5 minutos e eu vou te falar agora o terceiro princípio para você. O primeiro, tenha uma visão correta de Deus. Não seja que nem Noemi, Deus descarregou a ira contra mim, o Senhor amargou. Não, Deus não faz isso com você. Segunda coisa, o lugar da bênção é o lugar da posição. Há um lugar que você se posiciona, que você está cumprindo o propósito de Deus. Ali é a unção, ali é a prosperidade, ali é a cura, ali é a frutificação, ali acontece tudo. Aleluia! Por isso que eu falo lá em Mauá, que a maioria dos pastores falam assim, estou aqui hoje, mas não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu falo lá em Mauá, eu vou morrer em Mauá. Claro que de vez em quando eu vou para a Europa, de vez em quando eu vou para os Estados Unidos, mas o meu lugar de unção é Mauá. A unção, fala para o seu vizinho, tem um lugar. Fala para o seu vizinho, a unção, ela tem um lugar. Aleluia. Aleluia. E terceiro, para a gente encerrar, que o culto aqui acaba às 9. E eu não vim aqui para passar do horário, eu não sou pregador que passa da hora. Tudo bem que hoje em Mauá acabou quase meio-dia e meio culto, mas eu não passo muitas vezes. Terceiro princípio, e com isso eu encerro, e eu quero falar para você profeticamente agora. A bênção de Deus, normalmente, vem de uma pessoa que Deus coloca na sua vida. Olha para cá agora vocês aqui que estavam bem dormindo. Quando o diabo quer destruir você, ele coloca uma pessoa. Quando o diabo quer destruir, ele coloca uma pessoa. Mas Deus, quando Ele quer abençoar você, Ele coloca uma pessoa. Só que a pessoa não é a pessoa que você gostaria que fosse. Porque muitas vezes Deus manda aquilo que a gente precisa com a embalagem que a gente não gosta. Deus, quando quer abençoar você, Ele manda uma pessoa. No caso de Ruth, que era uma moabita, que não tinha perspectiva, um lugar que Deus falou, está amaldiçoado. Aparece, sabe quem? Um Boaz. Um Boaz. A sua vida, estou falando profeticamente agora, vai ser repleta de Boazes. Jesus é o primeiro Boaz que existe. Porque Boaz, para casar com Ruth, talvez você não saiba, ele teve que pagar um resgate. Porque na época, para você casar com alguém, tinha que pagar um resgate. Boaz pagou um resgate. Havia um escrito de dívida contra você. Você tinha um escrito de dívida que você estava condenado. Mas Jesus, o nosso verdadeiro Boaz, Ele cancelou todo escrito. Ele pagou a nossa dívida. Hoje não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia!
Jesus foi o nosso primeiro Boaz. Veio vida, nós estávamos ali sem perspectiva, sem esperança, com crise existencial, a nossa vida não fazia sentido. Mas um dia, um baianinho lá de Feira de Santana veio para mim, falou de Jesus, Jesus entrou na minha vida e minha vida mudou. Mas na nossa vida, nós não temos só um Boaz. Jesus é o primeiro. Mas Deus coloca outros Boazes na nossa vida. A pessoa que te levou para Jesus é um Boaz. É ou não é? A pessoa com quem você casou. Ninguém fala nada. Eu falei para minha mulher que eu fui um Boaz na vida dela, mas ficou brava demais. Falei, filha, quando você casou comigo, você não tinha carteira de motorista. Você não tinha faculdade. Você não tinha quase nada. Eu fui um Boaz na sua vida. E ela fala, eu fui uma Boazita na sua vida também. E foi mesmo. Eu reconheço. Então deixa eu falar, na vida, Deus vai colocar o quê? Boaz. Primeiro Boaz, quem é? Jesus. Mas não é só um Boaz que entra na nossa vida. Nós somos a igreja que nós somos hoje, sabe por quê? Nós éramos uma igrejinha lá onde o vento faz a curva e volta. Você não sabe disso? A nossa igreja era lá, era Guapituba. E a turma falava, onde? Pirituba? Não, Guapituba. O vento faz a curva. Mas Deus colocou o quê? Boazes. Pastor Aloísio foi um Boaz na nossa vida. Cara que entende de célula, viu o privilégio, é assim que vai ser, crescemos. O Anatoly foi um Boaz na nossa vida também. Agora, Deus manda o que a gente precisa. Com a embalagem que a gente não gosta. Eu orava por avivamento, avivamento. Senhor, eu quero avivamento, 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 avivamento. Como vocês aqui. Que a igreja precisa de avivamento. Mas eu esperava que viesse um americano de olhos azuis. E viesse falando assim, mais amor, mais unção. Aí veio um crioulo lá de Burkina Faso e toma-lo, receba-la e tal. Mas recebemos a unção. Boaz. Deixa eu falar para você, na sua vida, eu vim aqui para te dizer isso hoje. Deus vai colocar Boazes. Sabe quem são os Boazes? As conexões divinas. Uma pessoa que vai abrir uma porta para você. Uma pessoa que você não via perspectiva e a pessoa abriu uma chave. Ruth, ela não tinha perspectiva de nada. Ela era uma catadora de espiga. Mas quando ela encontrou um Boaz, ela se tornou uma mulher tremenda, influenciadora, que veio se tornar uma da dinastia de Jesus de Nazaré. E eu vim para dizer para você hoje aqui essa noite. Prepara-te. Deus vai colocar Boaz na sua vida. Boaz na sua vida ministerial, Boaz na sua vida financeira, Boaz na sua família, pessoas que vão se achegar na sua família e que vai sacudir a sua família, e que você vai virar as avessas, porque Deus faz. Deus faz, Deus é o Deus profético, Deus é o Deus que manda pessoas. Isso nós chamamos de quê? Arranjos divinos, conexões divinas. Deus pega alguém e coloca ali que revoluciona a sua vida. E eu quero orar por você aqui. Quero chamar os músicos aqui. Essa menininha aqui parece que canta muito bem. Vem aqui. Eu quero orar por você. Nós vamos cantar uma canção. E quero liberar essa palavra para você. Nos próximos meses,